Olá! O tema da aula de hoje é manejo de hemorragias. O grande problema da anticoagulação com varfarina é como se fosse uma estrada estreita. De um lado, o risco de trombose, do outro, o risco de hemorragia. E as manifestações hemorrágicas são sempre temidas pelos profissionais de saúde. Quanto maior o RNI, maior é o risco hemorrágico. Mas ele não é tão alto assim. Nos ensaios clínicos, 0,5 a 4% por pessoas ano apresentam alguma manifestação hemorrágica. É importante identificar os fatores de risco relacionados a esse sangramento. Estão relacionados a maior risco, uma idade acima de 70 anos, presença de comorbidades, doenças intercorrentes, intensidade da anticoagulação, que eu acabei de falar, quanto maior o RNI, maior o risco, início recente, no primeiro mês de início de varfarina, 11,8% por pessoas ano apresentam alguma manifestação hemorrágica, lesão intracraniana prévia e endocardite. E se tiver sangramento, o que deve ser feito? Primeiro, tem que identificar que tipo de sangramento é esse. Então existe sangramento grave, que é um sangramento clinicamente evidente associado a óbito, envolvimento de sítio anatômico crítico, por exemplo, intracraniano, espinhal, pericárdico, articular, retroperitoneal ou intramuscular com síndrome de compartimento. Ou então uma queda maior que 2 na concentração de hemoglobina, necessidade de transfusão de pelo menos 2 unidades de concentrado de hemácias e invalidez permanente. Sangramento grave não pode ser manejado na UBS. Então, se isso acontecer com você, profissional de saúde da unidade básica de saúde, chama a ambulância, peça uma vaga, esse paciente precisa de avaliação hospitalar. E no hospital, como é que é a conduta? Suspender a varfarina, administrar a vitamina K, EV 5 a 10 miligramas, mas é a vitamina K formulação micelar, o canaquion MM. Para essa aqui, não pode ser administrada a outra vitamina K disponível na UBS. Então, EV lento em 20 a 60 minutos. Também não pode ser muscular. Por quê? Se o paciente está com RNI alto e administra-se intramuscular, forma-se hematoma no local e a absorção é errática. E essa vitamina K pode ser repetida a cada 12 horas, se necessário. Além disso, em caso de sangramento grave, pode ser administrado concentrado de complexo proteomínico. A dose depende do peso e do RNI. Em geral, para RNI acima de 6, a dose é 50 unidades por quilo. Esse medicamento está relacionado a menor mortalidade em 30 dias quando comparado ao uso de plasma fresco congelado. Mas, quando não tem, a opção é o plasma fresco congelado, 15 a 30 ml por quilo de peso. Além disso, se a hemoglobina cair para menor do que 7 ou menor que 9 em paciente que for coronariopato ou cardiopata grave, está indicado concentrado de hemácia. Se plaqueta é menor que 50 mil, transfundir plaqueta e deve-se checar o RNI a cada 4 a 6 horas nas primeiras 24 horas. Sangramento não grave clinicamente relevante é aquele que não atende critérios para sangramento grave, mas interfere nas atividades diárias e ou requer intervenção, contato não agendado com o profissional de saúde, interrupção temporária do tratamento ou dor. E o não grave é que não atende os outros critérios. Então, o que fazer em caso de sangramento não grave? Depende do sítio de sangramento. Por exemplo, se for uma epistaxe, é importante ensinar o paciente a comprimir a narina durante 5 minutos. O paciente tem mania, muitas vezes, de achar que tem que ficar apertando a narina. Ele não sabe que tem que ser uma compressão contínua, persistente, durante 5 minutos. Deve-se avaliar a extensão e o local do sangramento. Dependendo do sangramento, omitir dose, administrar a vitamina K ou até uma abordagem mais agressiva. Poucos estudos estão disponíveis para guiar a decisão de quando retornar à anticoagulação nesses casos. É importante considerar o risco tromboembólico, a gravidade do sangramento e se há uma causa explicável para o sangramento. Por exemplo, houve um trauma ou então foi um aumento inexplicado do RNI. E se a causa foi controlada.
porque se não foi controlada, há potencial de novo episódio de sangramento e aí o risco é muito alto. Como fazer com a varfarina, então, nesse caso, que está lá na unidade de saúde, foi um sangramento não grave? RNI, se de 5 a 10, suspender a varfarina, administrar a vitamina K oral 1 a 2,5 miligramas, reduzir 25 a 50% da dose quando o RNI estiver já terapêutico. Isso vai demorar aí 1 a 3 dias, então vou omitir entre 1 e 3 doses. Se o RNI está acima de 10, vou suspender a varfarina, vitamina K oral 2,5 a 5 miligramas, vou administrar doses adicionais se necessário e vou monitorar o RNI diariamente ou em dias alternados e vou reiniciar a varfarina em dose menor quando o RNI estiver em faixa terapêutica. Lembrando que se o sangramento estiver controlado. Alguns cuidados adicionais são essenciais. Primeiro, evitar prescrever o uso concomitante de anti-inflamatórios, porque eles aumentam o risco de doença ulcerosa. Agendar consultas com data de retorno adequada. E vou reduzir o intervalo quando início ou alteração de dose de medicamentos com interação medicamentosa conhecida, por exemplo, amiodarona. Sempre que eu vou iniciar a amiodarona ou alterar a dose, preciso marcar o retorno para avaliação de RNI mais próximo. Ou então, se o paciente precisa de usar antibiótico terapia, mesmo que ele tenha um controle prévio bom da anticoagulação, precisa agendar retorno mais próximo. Ou então, uma doença intercorrente, diarreia, uma descompensação da insuficiência cardíaca, é necessário retornos mais próximos. E ajuste de dose de acordo com o algoritmo validado. Se você tem dúvida nesse ajuste, veja a aula anterior. Orientações aos pacientes são essenciais. A importância do uso da dose correta e controle adequado, não tomar medicamentos sem prescrição médica, evitar o uso de bebidas alcoólicas, manejo adequado das outras condições clínicas, então se ele tem uma hipertensão, precisa estar controlada. Cuidados também com risco de queda, né? Idoso caindo muito, aumenta o risco aí de sangramento, né? Até mesmo do sistema nervoso central. Então, aquele idoso que está caindo muito, é importante chamar a família, ver o que pode ser feito no domicílio, e se realmente ele continuar caindo muito, pesar o risco-benefício da anticoagulação. Obrigada pela atenção.